Eu queria chamar a atenção, com um certo pesar, que é ver boa parte dos nossos governantes assumir um compromisso maior com a próxima eleição do que com a próxima geração. É um problema. O Brasil é um país que precisa ser construído. Todos os governos que entram, este é um deles, sugere que o país tem que ser reconstruído. Mas não, o Brasil precisa ser construído, porque tem tanta coisa para fazer que a ideia de que a gente precisa refazer, refundar, é meio conveniente para sugerir que, como disse o presidente Lula ontem no seu pronunciamento, que pegou um país destruído. E quando o Jair Bolsonaro entrou, também pegou um país destruído. Alguns poucos presidentes pegaram um país destruído mesmo. Pegaram. Mas outros não pegaram um país destruído. Dá para falar que o presidente Lula, em 2003, recebeu, como ele dizia, uma herança maldita? Não, ele recebeu um país muito bem encaminhado, né? Até o Fernando Collor, que falava barbaridades do governo Sarney. O governo Sarney tem 1000 problemas, 1000 desafios, mas olha, boa parte da organização do Estado brasileiro se deu ali, no governo Sarney, com todos os absurdos que a gente puder listar, e tem vários para a gente listar. Então o país é um país a ser construído. E para ser construído, você precisa ter compromisso com as próximas gerações e não com a próxima eleição, porque nada se faz para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nada. Não é esse o caminho. O caminho é para daqui 10 anos, 20 anos, e nenhum movimento pode ser tomado em desacordo com esse compromisso com a próxima geração. E eu estou chamando a atenção disso porque a gente está diante de mais um desafio que envolve o futuro desse país, o futuro das próximas gerações, que são as contas públicas ligadas à Previdência Social. É uma coisa meio chata, mas ao mesmo tempo curiosa, você imaginar que um dos grandes desafios da gestão pública é que toda conquista que a sociedade faz acaba gerando um novo desafio, um novo problema para ser enfrentado. Então, se a gente voltar no tempo para 1820, o mundo tinha 1 bilhão e 80 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas viviam acima da linha da pobreza extrema? 60 milhões de pessoas. De 1 bilhão e 80 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas viviam acima da pobreza extrema. O resto, 94%, pobreza extrema. Qual era o problema do mundo? Fome, mortalidade, uma miséria sem tamanho. Aí vai mudando. 1970, a população mundial já era de 3 bilhões e 690 milhões de habitantes. A taxa de pobreza extrema tinha caído, mas ainda assim era muito alta. 60%. Você imagina que mais da metade das pessoas vivia na pobreza extrema. Cada 2 pessoas que você encontrasse, uma ia ser uma pessoa vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Aí o mundo, que não tem mais 1 bilhão de habitantes, como tinha em 1820, mas tem 8 bilhões de habitantes, tem uma taxa de pobreza extrema que é pouco superior a 10%. É muito, porque em números absolutos você está falando de um número muito grande, mas olha o avanço social no combate à pobreza extrema. No final do século XIX, do que a sociedade morria? Disenteria, pneumonia, bronquite, cólera, tétano, meningite, era isso que matava. Não tinha higiene, não tinha saneamento, as condições de vida eram horrorosas. E a expectativa de vida, obviamente, foi mudando. Pega Brasil, 1822, expectativa de vida, 25 anos. Hoje, passa dos 76. Então, o nosso tempo médio de permanência na Terra triplicou. Você quer coisa mais maravilhosa? Não vai acontecer de novo. Nós não vamos viver 220 anos. Não vai acontecer. O ser humano não vai viver 220 anos e vai criar uma tartaruga e vai enterrar uma tartaruga. Não vai acontecer isso. Ou seja, é algo que é um fenômeno. Claro que quando a gente coloca era 25 anos e passou para 76, a gente tinha uma mortalidade infantil assombrosa, né? Morria o filho, morria a mãe. E obviamente, você tinha uma quantidade de
pessoas nascendo que não chegava aos 5 anos, e isso ia derrubando a média de vida. Não é a expectativa de vida, neste caso, obviamente é ao nascer, não é quantos anos vive uma pessoa que chega aos 50 anos. Agora, quando você tem uma conquista como essa, e você passa a ter pessoas ficando na Terra 3 vezes mais do que ficavam, e aqui é um dado nacional, o que acontece? Acontece que algumas contas não fecham, ou elas ficam muito impactadas. Uma delas é a conta da saúde. É a conta da saúde. É péssimo dizer isso, mas obviamente gastava-se muito pouco com saúde, e era possível gastar muito pouco com saúde, porque as doenças que matavam eram doenças que matavam as pessoas muito rápido e muito cedo. E hoje os tratamentos são muito caros e muito longos. Então o impacto sobre você tratar uma doença da terceira idade é muito mais caro e demorado do que você tratar uma doença de uma criança, que quando morria era uma tragédia familiar, mas nas contas do governo, nem se podia falar nas contas do governo, mas o mundo da saúde não era sequer impactado. Hoje em dia é o que é a realidade no campo da saúde, e a gente ainda assim reclama com razão, né? Agora, em 1985, uma pessoa que chegasse aos 50 anos de vida tinha uma expectativa de vida de 15 a 18 anos. Ou seja, ela, digamos que se aposentasse aos 50, ela teria que financiar mais 15 anos, 18 anos. Não se aposentava aos 50, mas hoje uma pessoa que chega aos 50 pode viver 26 a 30 anos, as que chegam aos 50. Então, pelo menos 11 anos a mais. Pelo menos 11 anos a mais. A Previdência, portanto, sofreu um impacto muito grande, que é algo brutal. Eu tenho os números aqui. Você pega de 1987 para cá, a taxa de crescimento da população acima dos 65 anos foi de 265%. E a taxa de crescimento das pessoas de 15 a 65, que é a população em idade ativa, foi de 76%. Então, a razão de crescimento entre os mais velhos foi 3 vezes maior do que a razão de crescimento entre os mais novos. Como é que você financia isso? Na Previdência. Então, festejamos o tempo de permanência que triplicou, mas temos um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? E para resolver esse problema, não dá para um governo ficar de olho na próxima eleição. Porque na próxima eleição, o governo vai para a televisão, denuncia a herança maldita, anuncia um programa que já existe, mas fala do número de remédios que vai dar na farmácia popular e fala do pé de meia, porque está pensando na próxima eleição. Um governo que pensa na próxima geração, seguramente hoje estaria discutindo com o Congresso Nacional uma nova reforma da Previdência. E a próxima eleição? A próxima eleição a gente vê depois. Agora é governar. Agora é sanear as contas públicas, coisa que a gente não verá nesse governo. Quando a gente pega e vê, a gente fez uma reforma da Previdência que durou anos de discussão e saiu em 2019. Só saiu em 2019 porque ela começou a ser discutida antes. Não foi assim do nada 2019. Começou a reforma da Previdência, 30 anos de discussão, a reforma tributária, mas a reforma da Previdência também demorou um tempo bastante razoável. A gente fez mais de uma e não foi o suficiente. Aí, olha só o que aconteceu. Um levantamento feito pelo Tesouro Nacional a pedido do jornal Valor Econômico. O déficit com pagamento de aposentadorias e pensões da iniciativa privada cresceu 60% nos últimos 9 anos. Pagamos 261 bilhões de reais em valores de hoje, em 2015, e hoje pagamos 417 bilhões de reais. Saímos de 2,64% do PIB para 3,45% do PIB. O déficit mais do que duplicou, saiu de 141 bilhões para 305 bilhões. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma reforma. Tem que fazer uma reforma. Se a gente não fizer uma reforma, o sistema vai quebrar. Já ruiu, mas vai quebrar.
E aí nós vamos fazer a reforma quando o sistema quebrar? O governo consciente não deve entrar discutindo esse tema com o Congresso Nacional? Claro, o Congresso Nacional prefere ficar com 5 bi de emendas do que olhar para os 300 bi de buraco na Previdência, que eu me refiro à iniciativa privada. Tem buraco no sistema público também, no sistema estatal, no financiamento da Previdência do governo federal, governos estaduais e prefeituras. É um negócio complicado para a gente olhar. Então, uma conta simples, algo simples de se fazer, seria desvincular o que se gasta na Previdência com o que se paga de salário mínimo. Mas no Brasil a gente dá produtividade, a gente dá ganho, aumento real para a aposentadoria. É chato falar isso, mas ganho real tem que ser para quem trabalha. Do contrário, quebra toda a sociedade. Não vai funcionar. É um negócio que está feito para dar errado. E aí a gente fica vendo o governo falar em gastar ainda mais dinheiro, por exemplo, ampliando para R$5.000 o piso de isenção do imposto de renda. É um nó que a gente enfrenta no Brasil hoje, que é a qualidade da discussão das políticas públicas. Nós não estamos discutindo política pública no Brasil. Nós não estamos discutindo gestão. E o que acontece quando estes números se apresentam, que é o número que eu estou apresentando aqui? O investimento público e o investimento no Brasil desaparece. Se a gente investia 5% do PIB em algum momento, hoje a gente investe abaixo de 0,6% do PIB. Então a gente não consegue financiar o nosso crescimento. Agora, olha só, estamos com uma carga tributária que se aproxima perigosamente de 35% do PIB. Se a gente tivesse a carga tributária americana, que é uma carga tributária que o presidente Trump está falando em baixar, mas se a gente tivesse uma carga tributária americana, a gente derrubaria 8 pontos do nosso PIB. Isso dá 22% a menos de carga tributária. 8 pontos sobre 35 dá 22% a menos de carga tributária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente conseguiria custear o Estado brasileiro com 22% a menos de dinheiro. Sabe o que isso significa, 22% a menos de dinheiro? Significa o seguinte: cada mês do ano que você trabalha, considerando que você ganha 1/12 do seu dinheiro todo mês, cada mês dá 8%. 2 meses dá 16%, 3 meses dá 24%. Imaginando que a gente derrubaria 22% da carga tributária, é como se a tua renda sobrassem 3 meses da tua renda todo ano. Limpo, para você gastar como você quisesse, ou como você precisasse gastar. O que aconteceria com a economia nacional se você tivesse 3 meses a mais de renda para gastar? Olha o que mudaria na vida. Imagina se o governo, se a gente tivesse essa realidade, se a atividade econômica no Brasil não seria muito maior e muitas das pessoas que hoje acabam se valendo de programas sociais talvez não precisassem se valer de programas sociais do jeito que o Brasil faz hoje. Então a gente criou um sistema de amarras. A gente arranca o dinheiro da sociedade, reduz a atividade econômica, reduz o crescimento do Brasil, compromete, a gente não vira um tigre, a gente virou um tigre no momento em que a nossa política era um horror, porque a gente não respirava liberdade. Mas se a gente pudesse ter crescimento indiano, crescimento chinês, ou crescimento coreano, que em algum momento já aconteceu, crescimento vietnamita, seja lá o que for, a gente seguramente seria um país com mais empreendedor, com mais atividade econômica, com mais atividade cultural, com mais pujança. E essa pujança toda produziria um avanço muito maior do que esse sorvedouro de dinheiro e essa indústria de assistencialismo que a gente criou no Brasil. Eu tiro o dinheiro de quem produz para eu dirigir esse dinheiro para quem não pode produzir e não pode produzir porque eu sugo o dinheiro da sociedade. Eu não sobra espaço para investir, então todo mundo precisa comer na minha mão. Então, se o Congresso não come na mão do governo, a camada mais pobre da sociedade hoje, o governo faz comer na mão do governo, o que é um absurdo. Razão pela qual você tem um programa pé de meia, razão pela qual você tem financiamentos públicos para uma série de coisas e que poderiam ser financiamentos privados. Ou nenhum financiamento. Nenhum financiamento. Essa distorção
é que mostra que boa parte dos nossos governantes, e que esse governo está entre eles, assumiu um compromisso com a próxima eleição e não um compromisso com a próxima geração. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda. Escreve para a gente se você tem uma visão diferente. Escreve para a gente se você pensa da mesma forma também. 11 999 592 100. Vamos conversar, mas esse é o meu ponto de vista.